Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse podcast que não é um podcast, é um bate-papo, né? Eu gosto de contar caos, gosto de ouvir caos, e aqui nós estamos para poder conversar, bater papo e trazer pessoas que vão falar sim da sua carreira, né? O ponto central do podcast é falar de carreira, mas mais do que falar de carreira, é falar da trajetória, da trilha, do caminho que a pessoa que trouxe a pessoa até onde ela está profissionalmente hoje, que pode ser outro caminho depois, né? Eu vou falar daqui a pouco com o Eduardo aqui. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que eu conheço há muito pouco tempo, a gente leciona na mesma instituição, mas desde quando eu cheguei lá, eu vi assim, esse cara é um cara que todo mundo conhece, conversa com todo mundo, puxa assunto com todo mundo, quer dizer, é um cara de comunicação. Eu nem sabia do que você dava aula na época, eu já falei assim, esse cara é um cara de comunicação. Então, o Eduardo Soares é uma pessoa que, além de ser professor universitário, é um profissional que atua na área de marketing, e ele vai poder falar para a gente aqui de coisas muito interessantes, comunicação, também da educação, mas também da questão do marketing, e principalmente dessa transição pelo qual o marketing passou nos últimos anos, né, Eduardo? Com certeza. Do marketing digital. Então, eu vou pedir para você se apresentar e já começar, o que eu gostaria de começar? Você contando essa história, como é que este profissional se construiu, né, daquele menino lá que vira um profissional. Cachito, primeiro é um prazer, cara, estar aqui. Tava com inveja já dos professores lá, o pessoal todo convidado. Falei, esse cara não gosta de mim, bicho. Não me convida. Brincadeira. E é muito bom estar aqui, bater esse papo com você, conversar, falar da carreira da gente, da profissão, de tudo aquilo que trouxe a gente até aqui. E eu começo, acho que assim, essa história, puxar esse novelo, falando de audiovisual, cara. Porque eu sempre fui apaixonado por rádio e TV desde criança, né? Minha mãe teve meu irmão, depois de eu insistir muito com ela, 10 anos depois, eu tinha 10 anos, nasceu meu irmão. E você que queria ter um irmão? Eu que pedi, a vida inteira pedindo um irmão, né? Desde quando era criancinha. E eu tive uma infância bem sozinho, vamos dizer assim, né? Brincava com a galera, tudo, mas muito isolado em casa. E quem fazia companhia para mim muito era o rádio, porque mamãe sempre ouviu rádio sempre ligado em casa, até hoje ela mantém essa tradição do rádio. Você chega na casa dela, o radião tá lá ligado, ela tá ouvindo algum programa, fazendo a comida, enfim, lavando louça e tal. Então o rádio sempre foi companhia em casa. E eu cresci exatamente ouvindo muita música, ouvindo muito programa, os famosos programas de auditório do rádio que a minha mãe gostava, a figura dos grandes comunicadores do AM, que tinha aquela relação, era quase um amigo dentro de casa, né? E a TV, por outro lado, né? TV dos anos 80 e 90, eu nasci em 76, a TV era a nossa babá eletrônica, era aquela invasão cultural americana, principalmente, né, com séries, desenhos animados e tudo mais. Então eu falo que eu fui assim, eu cresci, né, eu fui catequizado pelo rádio e pela televisão, e eu sempre quis estar do outro lado desses meios, né, e aí quando eu tô no colegial, até é o caso curioso aí da história, que foi aonde foi me levando, que eu falo, a gente vai para onde a vida leva a gente. Vai caminhando a gente. Porque a gente tem um traço, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe para onde realmente ela vai levar, e a gente faz o melhor com o que a gente tem, que chega pra gente. Eu lembro que eu estava no colegial, meu pai desempregado, já estava há um bom tempo, veio o Plano Collor, né? Plano Collor arrebentou, congelou. Meu pai, a gente era muito bem de situação, porque meu pai tinha uma perua, ele entregava pães nas casas das pessoas, ele tinha uma linha de entrega. Aquele famoso padeiro que buzinava, marcava, continha e tal, e ele trabalhava por conta. Veio o plano, congelou tudo, ele não tinha mais fornecedor, não tinha mais aquele lance de eu pego, depois eu faço pagamento, todo mundo perdeu o crédito, né? Sim. E ele quebrou, né, de um dia para o outro, e a gente estava há um bom tempo passando dificuldade. Eu sempre estudei no SESI quando eu era moleque, eu digo que eu tive muita sorte com a educação, porque eu nunca paguei R$1 para estudar até hoje, né? Estava no SESI, do SESI fui para o Otoni Almó estudar numa escola estadual do centro aqui da cidade de Ribeirão Preto, e ao passar, né, pela rua, eu vi, sabe aqueles lambe-lambe que fica colado no poste na rua? Cartazinho lá balançando um dia, passei, não dei bola, segundo dia não dei bola, acho que no terceiro dia ele falou, acho que eu tenho que dar uma chama a atenção forçada do cara. Nesse cara, né? O panfleto voou e caiu na minha frente.
Aí eu peguei, tava com um amigo, falei, olha que curso, cara, aprenda a filmar, né? Na época com as câmeras VHS, sim, né? Que hoje a molecada já nem entende mais o que é, nem, né? Entende. Pois é, as câmeras... Agora tá virando vintage. Exato. Agora é legal porque... Agora câmerazinha digital, molecada cybershot hoje. Nossa, essas aqui, ó, que a gente maravilhosa, tem. Lá. Agora, recentemente, o meu filho deu de presente pra namorada dele uma igualzinha essa, mas tem uma aí, ó. Exatamente. A minha filha também pegou a minha antiga lá e tá lá fotografando. Porque eles querem sujar a imagem agora. Ficou tão perfeito. Uma imagem legal, ela é diferente. Vintage, né? E aí, cara, o panfleto caiu, eu olhei e falei, cara, vamos fazer esse curso. Tava com um amigo, né? Falei, vamos fazer esse curso, não estamos fazendo nada mesmo, só estamos estudando, coisa de vagabundo, fazer sim, colegial à tarde, né? Coisa de quem não tem o que fazer, ou não, coisa de quem não estudou e não passou para estudar de manhã. Resultado, resumindo a história, fomos fazer o curso, fizemos o curso de cinegrafista, depois fizemos um segundo módulo que era de edição de vídeo. Na época editar vídeo era com máquina, né? Sim. Você colocava duas máquinas, era a famosa ilha de edição, um monte de equipamento. Hoje você faz tudo num computador. Antigamente era equipamento, né? Era 2 vídeos, né? Deixa eu pegar muito louco, vai. Claro, vamos nessa, isso aí. A primeira vez que eu gravei uma videoaula, cara, era um estúdio, isso foi em 2007, quase 20 anos. Olha aí. Era um estúdio de TV, aquelas câmeras. Câmera grande. A bateria pesava mais que a mochila da gente. Agora é isso aqui, o tamanhozinho da computador e... Exatamente. E aí chamava ilha porque tinha muita coisa, né? E você se isolava lá para editar e tal. E eu aprendi a trabalhar com máquina. Você botava uma fita play num lado, o outro vídeo era rec, você rodava lá na bolinha para chegar até a cena que você queria. Gravava na outra, colocava lá em pause e tal, soltava, aí dava errado, você voltava, fazia tudo de novo. E aí quando você... Comecei a trabalhar numa produtora, né, já avançando a história aí, né, e nessa produtora editava para cliente, editava comercial, editava casamento, editava aniversário, e quando o cliente falava assim, puxa rapaz, eu gostei, mas daquele ponto para frente ali, tá legal, né, mas aquela cena eu queria trocar. Para você trocar aquela cena, você tem que trocar tudo para frente, né, você tinha que apagar todo o resto. Então era um processo bem artesanal. Comecei a trabalhar nessa produtora e foi dali, nessa produtora, que eram as aulas de uma faculdade aqui de Ribeirão, que era a única que tinha publicidade e jornalismo na época. O pessoal terceirizava o espaço da produtora para os alunos irem até lá fazer as aulas práticas. Eles não tinham... tinham laboratório. Então aí iam os professores lá de publicidade e jornalismo levar os alunos, e eu era um garoto, né, cabelo comprido, metade de mim, magrelo, usando macacão, editando material dos alunos de jornalismo e publicidade. E foi aí que eu falei, cara, eu gosto muito disso, eu gosto de audiovisual, eu gosto do jornalismo, eu gosto da publicidade, é isso que eu quero fazer da minha vida. Resultado, fiquei um tempo trabalhando ali, aí a instituição de ensino comprou uma ilha de edição, inclusive uma das primeiras de Ribeirão, que era não linear, que era um computador. Que daria para você fazer essas edições. Exatamente. Aí eles compraram o equipamento e me convidaram para ir para a instituição. E o curioso é que, alguns anos atrás, mesmo trabalhando na produtora, eu terminei o colegial, enfim, tentei entrar na faculdade, tentei uma bolsa de estudos, não consegui, porque a gente sabe que não é fácil conseguir uma bolsa de estudos, né? E eu comecei a fazer o curso, juntei grana em casa, família inteira juntou para eu pagar a primeira mensalidade e tentar a bolsa. Não deu, tranquei a faculdade, achei que meu sonho morreria ali. Alguns anos depois, a faculdade me chamou para ir para lá trabalhar, falou, a gente vai pagar para você, né? Quer dizer, eu que ainda vou te dar a bolsa. E vou te dar a bolsa. Quer dizer, eu tô recebendo e ainda ganhei a bolsa, né? E é ali que começa essa história de realmente engatar ali, né? Começar a trabalhar na área. Eu fico ali naquele laboratório trabalhando com vídeo, com áudio, editando com os alunos, e editando com os alunos eu vou fazendo a minha faculdade. Fazendo a minha faculdade, eu termino a faculdade logo no começo dos anos 2000 e eu sou convidado para ir para a TV, né? Eles fundaram um canal universitário. Nessa mesma instituição, fundaram um canal universitário de Ribeirão Preto. Eu integro essa equipe aí para
para fazer parte, inclusive o professor Cid, Sim. que você vai trazer, né? Sim. Tá trazendo aí um dos podcasts. O professor Cid trabalhava comigo, Sim. a gente éramos duplas lá, né? Hora eu tava gravando, hora ele, editando, hora ele editando, né? Então a gente acabou trabalhando junto, e a partir daí eu comecei a dar aula, né? Uhum. Então, na própria instituição. Que legal. Olha, que história legal. Que bacana, você tá na prática tal. O que você acha de dar aula, né? Vamos começar a dar aula. A gente está precisando de um professor na parte de rádio, na parte de televisão, né? Que eu gostava muito, sempre fui da área de produção. E ali eu começo a dar aula, né? E aí, a partir daí, a gente engata essa vértice, outro caminho. Essa vértice de ser professor, né? Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Você falou, né? A vida às vezes nos leva para algumas coisas, né? E a gente tem que estar, né? A gente acaba fazendo a escolha, a vida vai nos colocando uma série de oportunidades, né? Mas a gente faz as escolhas também com aquilo que a gente tem, né? Aquilo, você sempre sonhou com aquilo, era algo que você gostaria de fazer, Exato. É algo que te tocava. Você falou uma coisa do rádio, cara, que eu acho interessantíssima, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre marketing digital, sobre todos esses assuntos. Mas é impressionante como o rádio sobrevive, né, cara? Parece que, muito pelo contrário, ele cresce. Exatamente. Esse hábito que as pessoas têm de ouvir o rádio no carro, de ouvir o rádio em casa, de deixar o rádio... Não tem TV que falou que a TV ia acabar com o rádio. Mas jamais, né? E a internet agora, e não acaba, né? O rádio é cada vez mais forte. E pegando nessa sua história, né, você vê assim, muitas vezes... a nossa oportunidade, ela surge da experiência, né? Perfeito. Você foi mostrando, era um menino que estava lá editando, a escola viu, te chamou, depois a escola viu, e fazer bem aquilo que a gente faz, chama atenção, né? Quando você faz bem aquilo que você faz, né, acaba sendo chamada a atenção e as pessoas vão te perceber. Exatamente. E aí, você... chega, nesse momento você está dando aula, já está lá, né, sendo professor. E aí, como que evolui essa carreira a partir daí? O legal é que assim, né, nesse momento que eu começo a dar aula, eu já estava na TV, e na TV eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né, que era editar vídeo, né, produzir programas, né. Eu fazia vídeo reportagem na época, Cachito, que nem tinha celular, né, a gente nem usava o meio digital. E aí eu vi um cara em São Paulo que era um figura lá que ele se chamava de repórter abelha. Ele fazia programa na Bandeirantes e ele pegava a câmerazinha, tinha aquelas câmeras portáteis. Sim. O rapaz chama Rodrigo Leitão, é bom. Mas eu lembro dessa história, repórter abelha. Repórter abelha. Por que abelha? Porque ele saía com uma câmera na mão, um microfone e uma ideia de fazer uma reportagem. E você nem tinha celular na época para gravar, e era a própria câmerazinha compacta que ele virava para ele. Já tinha uma comunicação. Eu falava, olha que linguagem gostosa, olha que coisa diferente, né? E na TV eu criei um programa na época chamado Miscelânea. Né? E o Miscelânea era exatamente uma mistura, né? Era um programa que eu trazia os alunos, por exemplo, para serem protagonistas, e tinha alguns quadros, que era um quadro de internet, chamava Caiu na Rede, o pessoal falava de internet, tinha um outro quadro que era Fala Aí, que era pegando depoimento da galera na rua, e eu fazia um quadro que chamava Rolê. O rolê, que no Rio de Janeiro poderia chamar rolé, né? Mas o rolê, eu saía com uma câmerazinha, virava para mim, gravava com o microfone, mostrando lugares de Ribeirão com um olhar diferenciado. Então mostrava o Mercadão, tem a venda do Zé Goleiro, que é ali em Guatapará, que é antológica, que existe até hoje, apesar de seu Zé ter morrido. Como é que fabrica a linguiça de Dumont. Então eu comecei a visitar lugares e eu estava fazendo o que eu gostava legal, com um programa que na época estava super à frente do seu tempo. Né? Uma linguagem que hoje é muito comum. Hoje é comum. Que você vê os influenciadores digitais fazem isso. Exatamente. Você fazia isso. Vira a câmera tal, sozinho, né? Com a câmera, com o celular hoje, né? E na época eu fazia com câmera, né? Câmera grande. Você vê, tem cenas, tem fotos minhas, né? Eu lá com a câmerazinha assim, segurando a câmera, mal olhando para a câmera, porque eu olhando para o entrevistado, com aquele microfone de fio, né, a canopla da TV assim, e eu fazendo entrevista com a câmerazinha handcam, que a gente chamava, né? E de certa forma você já estava além aí, né,
da produção do audiovisual, você já estava indo para o lado da publicidade também. Sim, né? Da publicidade e do meio digital, né? Porque de alguma forma já tinha essa mirando nessa linguagem. A gente subia o programa já no famoso YouTube, que estava começando a engatilhar ali na época, com o objetivo exatamente de interagir, porque eu já entendia isso, que eu lia muito Pierre Levy, que era Sociedade em Rede, o Manuel Castells, que inclusive eu usei na minha dissertação de mestrado, que quando eu chego para fazer mestrado, eu levo um tema que eu queria falar das redes sociais e o quanto que as redes sociais provocavam um protagonismo na multidão, né, em busca por mudanças, né? Então a minha conversa no meu mestrado é como que as redes sociais impactam as pessoas e as pessoas se empoderam ou se organizam digitalmente, mesmo separadas, e como que isso depois se torna uma mudança, uma provocação de mudança na sociedade. Sim. Deixa eu pegar um gancho legal no que você falou, porque olha, caiu uma ficha aqui agora, na verdade. Eu te comentei aqui um pouco antes que muitos anos atrás, mesmo, eu tive durante um tempo um programa de rádio. E logo no final desse programa, a UOL estava criando um negócio chamado TV UOL. Olha TV só. UOL. E eles me chamaram, eu fiz lá alguns episódios com eles, que eram a mesma história do rádio, isso aqui que nós estamos fazendo, podcast há 15, quase 20 anos atrás. E naquele momento, você vê assim, já era internet, já era uma coisa, mas ainda era aquela história de tinha que ter uma estrutura, uma instituição por trás. Exatamente. Era um canal de TV. Era um canal de TV. Não tinha. As redes sociais fizeram que cada um pudesse ter a sua. Ter a sua TV, o seu kit compacto, né? O seu meio de produção ali, né? Eu boto um notebook, eu boto um tripézinho na bolsa hoje, um celular na mão, eu saio fazendo matéria, reportagem, eu sou um canal de TV, né? Hoje tem canais de YouTube que tem muito mais visualização do canal de TV. E assim, eu sou um correspondente, né? Onde eu tiver, cara, olha isso. Que louco, né? Antigamente um protagonismo que não existia mesmo. Sobe satélite, né? Vai o caminhãozinho para subir satélite, subir sinal. A gente na TV, por exemplo, quando a gente tinha que veicular coisa para a TV Cultura de São Paulo, tinha um prédio no centro aqui de Ribeirão que era Embratel, né? Tem até hoje, em frente à catedral ali. A gente ia lá com um vídeo cassete na mão, olha a coisa louca, a fita, e a gente reservava um horário no satélite da Embratel. Subia no último andar, plugava o vídeo, ligava por telefone para São Paulo, para TV Cultura. E aí, Cultura? Beleza? Ó, abriu o sinal aqui do satélite. Beleza, vou dar play aqui. Dá pra ver se você tá vendo a imagem aí. Aí o cara do lado, não, tô vendo aqui a imagem, beleza. Então solta valendo. Se a matéria tinha 10 minutos, você dava um play e ficava esperando 10 minutos que o cara tava gravando em tempo real. Cara, hoje você arrasta o arquivo assim, você escreve no chat assim, mandei. Aí o cara, peguei. Ágil, cara, né, Cachito? É muito louco isso. Isso é engraçado, né? Outro dia desses. Não sei se eu te comentei isso lá na sala dos professores. Eu passei com uma aluna do curso de publicidade, lá daquele quinto que a gente dá aula. Perfeito. A menina falou assim: professor, eu trabalho com conteúdos e para rede social, né? E eu faço os roteiros usando o chat GPT. E aí eu estava pensando, hoje eu estava mexendo lá nos meus roteiros, eu pensei assim, como é que as pessoas faziam isso antes? Ai, meu Deus! Eu falei, antes? O chat GPT tem 1 ano e meio. Antes foi ontem, né? Para essa geração dos nossos alunos, depois nós vamos entrar, eu quero entrar no assunto da aula. Tá vivo aí. Resolveu participar do evento. Para essa geração dos nossos alunos, depois nós vamos falar um pouco de educação, tudo isso é algo assim do século passado, mas o que você está falando, isso aqui foi há... Exatamente. Há 15 anos? Pois 10? Cara, nem isso, 10 anos, isso aí, 10, 11 anos. E a gente fazia isso e era, vamos dizer assim, era vanguarda já na época, né? Você olhava e falava, nossa, cara, um programa assim, veicular um negócio via Embratel, fita cassete, câmera, né? 2015, vou pôr 10 anos, isso mesmo, 2015 era assim ainda, e permeou por mais um bom tempo, né? E a gente, como eu estava te falando, a gente gravava, fazia o programa, tinha a questão da vanguarda, era algo diferencial na época, mas a gente já estava mirando nessa linha digital. Tanto por isso que eu fui levar a minha dissertação de mestrado à história das redes sociais de protagonismo.
porque eu estava lendo Gil Giardelli, Pierre Levy, Manuel Castells e tal. Quando eu chego na academia e levo esse projeto, os professores olharam para mim e falaram assim: você está querendo falar daqueles caras lá, os ativistas de sofá? Isso era 2013, Cachito. Você quer falar dos ativistas de sofá, aqueles caras lá que ficam lá achando que vai mudar o mundo mexendo no celular? Era esse o papo. E eu não tinha orientador. Aí me botaram com um orientador que era alguém de TI. Aí eu falava, não, vocês não estão entendendo. Não tem nada a ver. Redes sociais, não, o que eu quero dizer, não é a tecnologia. Eu quero falar de gente. É do ser humano usando a tecnologia, rápido, né? E aí eu fui a um congresso bem no começo do mestrado, uns 3 meses de aula. Eu fui num congresso dentro da própria faculdade e eu fucei no material que estava lá no programa de pós-graduação, né, do mestrado, e achei uns autores. Falei, cara, esses caras aqui combinam com o que eu estou falando. Era o Amartya Sen. Amartya Sen é um economista indiano que ele tem um livro que chama As Pessoas em Primeiro Lugar, que ele diz que a economia do mundo só vai mudar se passar pelas pessoas. Eu falei, cara, é tudo que eu quero falar. Que sensacional. Aí achei lá... Que hoje é uma realidade. Achei lá o Deleuze. Deleuze é um dos caras lá da psicologia, né? Você tem o... Como é que chama os caras lá? Esqueci o nome, enfim. Tem uma tríade lá, mas o Deleuze era um dos caras e eu achei a bibliografia dele e ele tinha um texto, um termo que ele usava, que eram as 3 ecologias. Que ele dizia que, nessa teoria dele, que o ser humano só vai se ressignificar se ele entender que ele tem que agir, interagir com o meio ambiente que ele vive, com ele mesmo e com as outras pessoas. Falei, cara, é isso, né? E aí eu preparei meu material para apresentar no congresso e usei as teorias. E eu caí numa sala que quem colocou essas teorias no programa de mestrado era a professora que estava lá. E ela era de onde? De psicologia. Então olha que legal. Que era uma área que não existia na academia. Eu, um ser de comunicação, dentro de uma área que, na teoria, o pessoal achava que era TI, ela psicóloga, com referências de economia. Com referências de economia, exatamente, né? E a gente se encontrou e ela olhava assim, eu apresentava, ela falou assim, você foi na minha aula? Você foi meu aluno? Eu falei, não, porque eu não lembro de você, mas você está falando tudo que eu falo, né? E eu falei, pô, professor, é porque eu olhei, mas como é que você achou isso? Eu falei, tá no programa de mestrado, né? E aí nós nos apaixonamos, vamos dizer assim, né? Pela teoria, pelo conteúdo, e aí ela me pegou de orientadora. E aí nós começamos a trabalhar o projeto. Mas também só para concluir essa etapa, o engraçado e curioso foi que eu comecei o mestrado, as pessoas, os ativistas de sofá, tal, era 2013, que saímos de férias do mestrado em julho para voltar em agosto. O que acontece em julho de 2013? Movimento Passe Livre. Lembra? Sim. Parou o Brasil. A galera invadindo as ruas e saiu de onde esse movimento? Do digital, né? E aí eu chego, tem uma roda de professores, eles falam assim, vem cá, não é você que está escrevendo sobre isso tal? Eu falei assim, então, explica melhor pra gente aqui. Eu falei assim, não, vocês podem ler na minha dissertação, né? Aí os caras, eu falei, se não quiseram agora, né? Agora... Não, mas a academia, ela tem muito isso, né? Tem, cara. E a novidade, né? A gente vive na academia com professores, estudando, e assim, eu falo, todo mundo é o maior especialista do mundo naquilo que ele sabe fazer. E existe uma certa, sei lá, se é arrogância, ou se é um ego. Resistência, talvez. Resistência. Tudo que eu estou fazendo doutorado agora, quando eu estava fazendo os processos seletivos, eu fiz de várias escolas. E eu estava fazendo lá da Unicamp, e eu ouvi do cara assim, esse tema que você está querendo fazer, ninguém se interessa por isso. Eu falei, nossa, é um tema de ninguém, né? Nossa, aqui no Brasil isso movimenta 100 bilhões, mas tudo bem. Cara, agora deixa eu pegar um gancho aqui no que você estava falando, porque hoje eu sei que você está como presidente já há algum tempo da PCM, né, que é a Associação dos Profissionais de Comunicação e Marketing aqui, fez um evento muito legal recentemente. Perfeito. E você também está à frente de uma agência de publicidade, né? Você contou toda a sua história na parte acadêmica, no audiovisual, na parte acadêmica, mas a sua atuação profissional hoje está aí. Perfeito. E eu quero que você conte essa sua atuação, porque depois eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com o que você estava me contando agora, mas que mais relacionada ao marketing. Perfeito. Então, conta pra gente essa sua atuação na área de publicidade e propaganda. Legal. E quando eu começo a fazer a faculdade,
eu comecei a fazer publicidade, no meio da faculdade eu falo assim, caraca, mas se eu precisar escrever alguma coisa pro jornalismo, eu não vou ter o famoso MTB. Que precisava ter, né? Que é um registro que a gente precisava ter, né? Que só quem fosse formado em jornalismo tem o tal do registro profissional para exercer a profissão. Aí eu fiz uma jogada no meio do meu curso e eu mudei para jornalismo. Né, no meio do curso, falei, eu vou concluir jornalismo, porque concluindo jornalismo, eu vou ter o MTB. Então eu fiquei esse cara híbrido, né? Sim. E depois que eu me formo em jornalismo, eu falo, cara, mas eu sou apaixonado em PP e eu trabalho com publicidade a vida inteira, né? Sempre fui de rádio, de TV, e sempre fazendo algo relacionado à publicidade, né? Sempre participando dos concursos das associações que tinham, tal, sempre indo em eventos de publicidade, né? Mas com um diploma de jornalismo, então assim, até hoje eu falo, eu sou um ser que eu sou comunicador, inclusive o diploma da gente na época era você é graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo ou publicidade. Sim. Então eu nunca consigo me definir. Eu falo, eu sou um comunicador, né? Não, mas na verdade são só formas títulos, diferentes de comunicação, né? Exatamente. Então aí a publicidade começa, depois de formado, a entrar bastante na minha vida. Foi aonde eu me aproximei da associação, na época a APP aqui em Ribeirão, que era a Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto. E eu começo a me aproximar da associação, chego lá reclamando, Cachito. Falei assim, vocês não fazem isso, vocês não fazem esse evento assim, vocês não têm uma frente que cuida não sei o quê. Moleque petulante assim, recém-formado, né? Aí o pessoal falou assim, legal, gostei das suas ideias. Vem pra cá ver então se é fácil fazer isso aí, uma associação, né? Ninguém é pago aqui, todo mundo voluntário. Sim. Aí eu entro pra associação e começo a ajudar nessa formação do mercado da publicidade aqui. Entrei como diretor primeiro, né? Passei alguns mandatos lá, algumas viradas de chapa colaborando como diretor. Eu fundei a APP Estudantil na época, que exatamente é uma diretoria júnior que traz os universitários para trabalharem na associação, né? Sempre os eventos que a gente tem sempre premiações voltadas também para o universitário, apesar do foco maior ser mercado, e eu começo a me aproximar ali. Depois eu fiz estágio numa agência, trabalhei em outra agência, tive uma sociedade antes, e agora tô com os meninos na arena, né? Já há um tempinho aí desenvolvendo produtos para o mercado. E esse mercado, ele vem se transformando, cara, da publicidade. É isso que eu ia te perguntar. É essa pergunta que eu queria te fazer. Pois é. Porque eu nunca fui de publicidade e propaganda, eu estou lá emprestado no curso de PP, mas sou um cara de marketing. Que bom empréstimo a gente teve, né? Mas eu sempre tive muitos amigos, como eu sempre trabalhei com distribuição, com varejo, né, profissionalmente, com consultorias nessa área, eu sempre tive muitos amigos publicitários, donos de agência, ou criativos de agência, executivos de agência. E estou falando aqui como um leigo, você é um cara do mercado, vai me dizer se eu estou certo ou não, mas assim, esse tempo aí que você falou, de 10 anos, que tinha que mandar lá o vídeo para cá, o mercado de publicidade fez assim, né? As agências antigas, elas tinham um modelo de negócio que você ganhava na mídia, você ganhava com o cliente, eram grandes clientes, grandes contas, e aí de uma hora para outra a publicidade fez assim, e não tem mais o dinheiro da mídia, tem, né, lógico, mas de uma forma diferente, a grande mídia digital, os anunciantes ficaram menores, todo mundo pode anunciar numa rede social, num micro... E eu acompanhei muita agência quebrando. Muita gente que não soube fazer a transição. Com certeza. E você, eu acho que já por ter vindo da comunicação, da coisa, você soube navegar nessa fazer essa transição, Mas me conta do ponto de vista do mercado. O que o marketing digital fez com o mercado e o que você vê hoje, né, como o que faz o diferencial no mercado?
isso foi rápido, né? Isso foi muito rápido. Eu me lembro, por exemplo, quando eu entrei na universidade, que era 95 ali para 98, né? 98, 99, finzinho dos anos 90, que a gente começou a ver a internet pipocar ali, Sim. né? Estamos falando de 20 anos. 20, cara, você pensa bem, toda o YouTube história fez 20 anos. Pois é, e você pensar toda a história do século XXI, o século XXI, 100 anos, acho que a gente não teve um terço do que a gente tem produzido de conteúdo, Sim. de invenção, de mudança no mundo, que nos últimos 20 anos, né? Depois que a gente pulgou todo mundo. Né? Por isso que a gente tem uma dificuldade absurda com os nossos alunos. Perfeito, exatamente, né? Quer dizer, o nosso processo acho que é meio lento para eles. Né? Você vê a pergunta dela, né? Como é que vocês faziam antes? Porque eu já estou fazendo de outro jeito. Eu já aprendi de outro jeito. Pois é, né? E ela chegou agora, sentou agora na cadeira. Olha que impressionante isso, né? Muito bom. E esse processo para publicidade foi muito doloroso. Para o jornalismo também, para relações públicas, para outras profissões, né? Mas para a publicidade foi muito dolorido. Por quê? Porque qual que era a visão que a gente tinha da publicidade? E essa foi a publicidade que eu me apaixonei e que eu entrei para esse meio, né? Para esse caminho. Era Washington Oliveto, Nizam Guanais. E o Brasil, né, sempre foi referência. Perfeito. A gente ganhou, inclusive, esse ano em Cannes, a gente ganhou uma menção do país mais criativo. Né? A gente ainda está lá como referência lá fora, o país mais criativo, né? O Brasil, na área de publicidade. E aí, como é que eram? Eram as grandes publicidades, era a televisão, era o comercial da Bombril, era a Parmalat, eram as grandes agências. Isso movimentava muito dinheiro. Movimentava muito dinheiro, e é como você disse, as agências se acostumaram com isso. Se acostumaram que o core business, né, que a grana vinha do BV, né? O BV, vamos lembrar, é o bônus de veiculação, é aquilo que a agência ganha na venda de mídia. Então as agências se acostumaram muito nos anos 80, 90 e 2000, ali até 2010, 11, 12, né, a viver de que jeito? Elas proporcionavam muita mídia, vendiam muita mídia, praticamente a agência trabalhava para os veículos, né? Então assim, eu trabalho para o rádio, para a televisão, eu gero produtos mídia para esses veículos, esse veículo me paga comissão, são grandes comissões e tá lindo, né? Tá lindo. Acontece que a internet chegou e pulverizou tudo isso. O cara que era mídia numa agência, ele tinha que decidir entre 5 veículos. Se ele ia pôr o anúncio na revista, no jornal, no rádio, na televisão ou no outdoor. Dependendo da verba, ele punha no 5 e pronto. Falei 5, né? E normalmente era isso. Você colocava você queria que todo mundo visse seu produto, você ia no intervalo do Fantástico no domingo à noite, colocava lá, pagava um rim e um fígado, mas você colocava lá e você tinha a certeza que o Brasil inteiro te viu. Né? Hoje em dia não é assim. Não. Você não consegue que todo mundo te veja somente numa mídia. E aí o que acontece a gente muda o core business, né? E aí isso deu um tilt no Tico e no Teco de quem era o cara da grande agência de publicidade, que tinha grandes contas e que achava que isso ia durar o resto da vida. Né? Porque o próprio profissional de mídia, o cara escolhia entre 5 veículos, hoje ele escolhe entre 5.000 possibilidades que ele tem. Não, quando você vai para a rede social, isso, você sabe, de espalhabilidade, né? Uma coisa engraçadíssima sobre isso, mais uma vez, não sou um profissional de publicidade. Um dia, eu conversando com um amigo que é publicitário, tinha uma agência, quebrou a agência, e ele, revoltado com essa história, né? E não era nem as redes sociais, ainda era do YouTube que ele estava falando. Aí eu falei, cara, porque foi o seguinte, meu filho tinha 5 anos, tem um leguinho aí, meu filho era apaixonado por Lego. Legal demais. E a gente comprava muito Lego. E o meu filho seguia um canal de um menininho que tinha uns 7 anos de idade, que fazia um unboxing de Lego. E aí um dia eu lendo uma notícia, ele falou, a notícia falava assim, o canal, não lembro como ele chamava, faturou no ano passado $50 milhões. O menino tem 7 anos de idade, ele abre Lego e ele faturou 50 milhões. Aí eu cheguei para esse meu amigo e falei, cara, me explica isso aqui. Ele falou, cara, pensa o seguinte, se a Lego fosse fazer uma propaganda na TV, como você Perfeito.
eu ia ter que produzir essa propaganda, contratar gente, contratar uma equipe de produção, filmar. Só isso eu já gastei milhões. Aí eu tenho que comprar um horário na Globo, né? E quem vai assistir esse propaganda? Sei lá. Exatamente. A Lego chega nesse menininho e fala o seguinte: quando você cobra fazer um unboxing de 10 minutos aqui, eu vou te dar o Lego. Cobro $50 mil. Tá bom. Ele faz esse vídeo, custou $50 mil para a Lego. Esse vídeo alcança o público-alvo. Perfeito. Que era nichado. Nichadíssimo. Ele distribui isso. E se eu entrar agora, meu filho está com 16, 17 agora, se eu entrar agora, o vídeo está lá. Até hoje. Exatamente. Né? Qualquer então, um pode ver. Cara, não dá para competir com isso. Exatamente. Né? E o grande erro foi esse, né, de muitas agências. Ir contra isso. Então, assim, não, isso não é profissional. Não, isso não é publicidade. Não, isso não vai vender. Isso é ruim. Então, esse monte de dedos apontados contra esse processo. É o medo de mudar, né? É o medo da mudança, exatamente. E aí, na época, voltando à teoria, porque um bom professor nunca esquece disso, né? Eu já lia muito o Henry Jenkins. Henry Jenkins é o cara da cultura da convergência. Ele, lá em 2009, ele escreve esse livro, Cultura da Convergência, falando desse processo, que hoje o meio de comunicação, de distribuição, não está mais na mão somente das grandes empresas, está na mão do indivíduo. Né? A gente popularizou esse processo. Foi o que eu estudei também na minha dissertação. Você falou lá atrás, né? Desse empoderamento que você dá para o indivíduo. Exato. E aí você mistura esse poder de mídia junto do produtor, o próprio produtor de conteúdo e o indivíduo. Porque hoje nós somos mídias, né? Prazer, se você não sabia, você é um canal de mídia, Cacheta. Eu sou um. A gente está hora sendo influenciado, hora influenciando o outro quando a gente posta qualquer coisa na nossa rede social. Num nível macro, num nível mínimo, mas todos nós não só consumimos, mas nós produzimos. Você sabe que uma... Desculpa, cara. Não, tá vai. Tão bom que a ideia é essa. A gente vai. Esse é um papel, depois nós vamos falar sobre essa questão de ser professor. Durante muito tempo, eu fiquei fora das redes sociais. Só o LinkedIn que eu sempre tive, porque eu entendi assim, cara, eu sou um professor. Então, o que eu falo tem um peso para quem é meu aluno. Com certeza. Então, eu não posso falar uma besteira. E eu tinha medo disso, sabe? Sim. Faz sentido. E eu lembro que eu tive um amigo, por exemplo, que postou algo na rede social e que ele se arrependeu depois amargamente porque ele fez uma piada e ele jamais imaginava que alguém ia fazer uma referência, porque a piada sobre aquele determinado lugar era um lugar onde a empresa que ele trabalhava tinha uma ligação, fazia uma atividade lá tal, e ele quase foi mandado embora. Olha a situação. Mas voltando ao Jenkins, a teoria, para dizer isso, né, a responsabilidade que a gente tem, o Jenkins diz que as mídias tradicionais, elas eram passivas. Porque eu estava lá sentado, você falava o que você queria comigo, pelo rádio, pela televisão, eu recebia isso e eu não devolvia. Você não sabia se eu gostei, se eu não gostei. Tanto que o conceito de publicidade, ou do próprio marketing, né? Vamos ampliar esse conceito. O que o marketing é? É despertar o desejo em alguém de algo que ele não sabe que ele tem. Esse era o conceito do marketing lá atrás, né? Despertar o desejo nas pessoas de algo que ele não sabe que ele quer, mas que eu posso fazer isso gerar negócios e tudo mais, que ele desperte um desejo de comprar algo. Hoje é totalmente ao contrário esse quesito. Eu tenho que estudar o indivíduo e deixar que ele me conte o que ele quer, porque a partir do momento que ele me conta o que ele deseja, eu vou produzir algo para ele. Olha como a gente inverte o processo. Olha como que isso é legal, porque o que você fala, eu sempre defendo também, né? Hoje a gente ouve muitas pessoas assim, fazer faculdade é besteira, né? Olha só, exatamente. Uma conversa sobre isso que eu acho horrível. E eu sempre falo o seguinte, cara, a teoria ela é fundamental. A prática é uma coisa, mas você tem que ter a teoria, porque ela é que fundamenta a prática. Perfeito. O que você está falando do Jenkins, o Porter, que é o pai do marketing, ele fala isso, né? Quando ele lança o Marketing 3.0, o livro Marketing 3.0, ele fala assim, por que eu estou dando esse nome Marketing 3.0? Porque mudou. Antes eu falava, a empresa falava. Exatamente. Agora eu tenho que ouvir o cara. Né? Antes, né? Eu inverti o processo, né? E o 5.0 é analisar dados. Isso. Olha como é que a gente já vem
do 3 para o 5, a gente já vai mudando, cara, completamente. E aí, se você não tá numa faculdade, se você não. O pessoal fala assim: o que você mais sente falta da faculdade? Aí o pessoal acha que vai falar assim: das aulas práticas. Tá? Eu falo, cara, são das minhas aulas teóricas e eu teria aproveitado muito mais se eu soubesse, que ia fazer tanta falta para mim, né? As pessoas hoje não têm repertório e cada vez menos elas vão ter repertório, porque o repertório delas está a um passo de distância, né? Tá no Google, tá no chat GPT. Perfeito. E ele não sabe o que fazer com o repertório, né? Porque ele não tem, ele acha que o repertório é uma busca. E eu pego aquele repertório naquele momento que eu preciso e acabou, não preciso mais, joga fora. E depois esqueço disso. É como se o meu cérebro estivesse numa nuvem, numa grande nuvem, e eu fosse lá na nuvem acessar as informações só quando eu preciso. E aí. Essa é a visão, né, cara? Sim. O repertório que você falou. Não é simplesmente saber que esse copo está cheio de água, mas saber que existe um contexto no qual esse copo está cheio de água. Perfeito. Senão fica muito raso esse processo, né? E aí o Jenkins, lá quando ele fala da cultura da convergência, que ele diz que os meios não são mais passivos, mas que eles são hoje, os tradicionais eram passivos e os novos são interativos, ele cria depois um livro que é o Cultura da Conexão, alguns anos depois, e ele fala do conceito da perfurabilidade, né? Esse conceito eu não conheço. Que qualquer tipo de conteúdo, qualquer coisa que a gente faz hoje, tem um poder grande de perfurar camadas e chegar a lugares mais distantes. Então, um exemplo bem prático, por exemplo, assim, o Harry Potter, a história do Harry Potter. Se ela tá lá, a mulher fez um livro, fez alguns filmes, isso vai dialogar com os fãs dela. Daquele público. Isso é um mercado, são as mídias tradicionais mais passivas. O que acontece hoje é que os fãs fazem fanfic, eles escrevem livros que ela jamais... Eles assumem o negócio. Papel de protagonismo, né? Então, hoje, os meios digitais, eles são protagonismo, né? As pessoas criam próprios caminhos. Então, a gente fez esse podcast aqui, amanhã tem alguém falando do nosso podcast, fazendo melhor, fazendo de outro jeito, gerando meme, gerando shorts. Vão pegar algo que a gente falou aqui, jogar lá e viralizar, ou vão pegar algo que a gente falou ruim, jogar ali e fazer a gente ser cancelado. Então, assim, essa perfurabilidade, esse efeito, que não é um efeito manada, mas é um efeito meio que torcida, que as pessoas abraçam isso. Ou sou totalmente a seu favor, né? Ou sou totalmente contra você. Perfeito, as pessoas abraçam causas sem nunca te conhecer, né? O efeito torcida, você vai pro estádio enquanto indivíduo, mas naquele momento você pertence. Como é que chama? Que é um nome psicológico, um conceito psicológico, que é a psicologia de massas, né? Perfeito. Quando você faz parte da massa. Exato, você tá ali, você pertence naquele momento, você vai dar o sangue ali na torcida pro time, né? Você vai abraçar o cara que você não conhece, comemorar o gol como se o cara fosse da sua família. Acabou aquele momento, você vai sair, nem vai olhar pra cara dele. Nem vai olhar pra cara dele. Você não sabe se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é conservador, se ele é liberal. Mas naquele momento, você vai agarrar ele, você vai sair dali com ele abraçado, entendeu? Então é isso que o digital faz e que mexeu com a publicidade. Aí eu falo que isso deu uma estremecida nas estruturas das órbitas dos planetas, como diria e as agências ficaram assim. E aí, só que o problema foi que muita gente ficou muito tempo no divã, né? A publicidade deitou no divã e ficou lá, ai meu Deus, o que eu vou fazer a minha vida e tal. Enquanto outros já chegaram entrando com os dois pés no peito, né? Deixa eu dar um exemplo disso aqui, de um outro negócio, porque eu quero puxar esse assunto da educação, porque você é um professor e é um cara muito querido pelos alunos, então eu quero falar sobre isso. Esse negócio do divã, né? A primeira vez que eu gravei videoaula foi em 2007. E foi assim, a gente estava numa instituição, vários professores, chegou uma produtora, falou, vamos gravar videoaula, quem quer participar? Todo mundo quer participar. E aí foi um tanto de gente para lá e muitos falaram, não, isso não é para mim, eu vou continuar dando minha aulinha, eu tenho aula pro resto da vida para dar, não sei o quê, vou ficar na minha. E eu, a primeira vez que eu gravei, foi uma porcaria. Lógico. Péssima. E eu falei, não, cara, eu preciso aprender isso, porque esse negócio é o futuro. 13 anos depois, né, disso, eu continuei fazendo, fui fazer curso de oratória, fui fazer curso de como se portar no vídeo, 13 anos depois... Foi gerar um repertório. O que aconteceu? Pandemia. O que aconteceu na pandemia?
estourou Para o negócio. Estourou, toda hora me ligavam, estou precisando gravar uma disciplina, e aquele cara que estava no divã não sabia fazer. Exatamente. E aí eu queria pegar essa história do professor, cara, porque você, né, além dessa sua atuação como publicitário, além dessa sua atuação como acadêmico, além dessa sua atuação, né, nas associações, isso é um negócio muito legal que você faz, além da sua atuação também como produtor lá na CBN, no seu programa, você é professor. E qual o nosso papel, ou qual é o papel do professor nessa construção, né, deste repertório? Porque, assim, eu estou vivendo uma experiência, cara, interessante. Eu fiquei 13 anos, 14 anos fora da graduação. Eu dava aula só para pós. Sim. E agora eu voltei para a graduação. E eu estou chocado, porque os alunos é outro mundo. Completamente. É outro lugar. É outro lugar. E aí a gente está sempre naquela assim, tá, será que eu estou errado? Será que o aluno está errado? Não adianta eu culpar o aluno, eu tenho que, né, me culpar também. E a gente está muitas vezes perdido em sala de aula, a gente ouve isso na sala dos professores. Mas além da aula, o professor tem um papel de formar o aluno, né? Que vai além da teoria ou da prática, né? De formação. Exato. E eu sempre acreditei nisso, né? Que o professor é alguém que se conecta com o aluno, né? Com a turma. Quantos alunos que a gente teve ao longo desses anos que a gente não perdeu contato ou que a gente conectou eles com outras frentes? É lá com a empresa tal, é no ambiente tal que você deu uma indicação, e o mercado procura a gente hoje. Esse que é o detalhe, né? Eu recebo todos os dias, eu falo para eles, falo assim, olha, chegou aqui agora, hoje, para mim, 3 vagas de emprego, tal. E nem estão no mercado essas vagas. Exatamente, falar, chegou aqui, os caras querem indicação quente, e sabe qual que é o detalhe? Eu não sei quem indicar, porque eu não indicaria hoje nenhum de vocês aqui. Aí a pessoa fala assim, como assim, professor? Você não vai indicar nenhum da gente? Me indica. Eu falei assim, não, gente, vocês não têm, vocês não me demonstram, pelo menos, as características para vocês estarem aqui, né? Aí eu faço aquela brincadeira na sala aqui, quem tem um cartão de visita? Aí a pessoa assim, vale o WhatsApp? Eu te mando agora meu WhatsApp, né? Aí eu falo, gente, a gente tem que estar preparado, né? Nesse mercado, que esse mercado tá diferente. As coisas acontecem. Exato. E o aluno, com certeza, como você falou, esse aluno mudou o comportamento dele, né? Entrou esse meio digital, essa geração, que é a geração Z, ela tá diferente e ela tá entrando agora no mercado de trabalho, né? É uma geração que eles têm horário para entrar e para sair. A gente se matava no emprego, né? Quer dizer que a gente estava certo e eles estão errados? Muito pelo contrário. Eles evoluíram, né? Então, assim, eles têm o horário, mas naquele horário eles estão com foco, trabalhando e tudo mais, né? A gente, na verdade, não tinha hora, trabalhava de fim de semana, né? Não, a nossa relação com o trabalho, ela sempre foi doentia, né, doentia e tóxica, né? Eu fui parar no hospital com 25 anos de idade. Várias vezes, né? Eu também, exatamente. Era doentia. Exatamente. Então, assim, eles estão bem focados nisso, é o meu horário de trabalho. Depois dali eu preciso cuidar da minha vida, é a minha academia, é a minha saúde, é a minha leitura, é a minha vida social, eu preciso de um tempo para fazer terapia, então eles são muito mais indo nesse lance de querer se entender, né? Então a gente precisa entender essas diferenças também, né? Estar na sala de aula é um jeito diferente que eles estão na sala de aula com a gente, né? Eles estão no celular, estão mais atentos ou menos atentos, mas é um grande desafio. Eu acho que o educador que nós somos, a gente precisa também aceitar essas mudanças, assim como na publicidade, que a gente não pode demorar para virar, não pôde demorar, né? Para virar a chave, achar que a gente ia viver de beber o resto da vida, é igual na faculdade, né? A gente não pode imaginar que a gente vai continuar lá vomitando teoria e que o aluno vai ficar absorvendo isso, né? Você usou um termo falando da publicidade que serve muito, né? Acho que os professores estão no divã há muito tempo, né? Exato. A gente entra na sala dos professores às vezes e vê aquelas mesmas reclamações ali, o aluno não estava prestando atenção, estava na internet, tá, tudo bem. Já entendemos isso, né? Vamos para a próxima agora, né? Vamos para a próxima. Como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente atrai esse processo? Por quê? Porque o mercado também mudou, né? Então vamos lembrar que se o mercado mudou, a faculdade também está mudando. Então é um processo e assim não tem certezas e não tem regras, né? Eu acho que é bem isso. Eu não consigo, por exemplo, dar a mesma aula
para turmas diferentes. Para turmas diferentes. Não dá, é verdade. Você tem um plano, sim, você tem uma estratégia de conteúdo, mas a aula é completamente diferente. Depende da experiência que os alunos que estão ali têm, depende da integração que eles têm, depende do dia que você dá aula. Perfeito, exatamente. Você dá aula na sexta e na segunda, já é outra, são 2 aulas já é outra vibe. Né? Agora, um ponto, assim, quando a gente estava preparando o roteiro, que não é roteiro, porque nós estamos seguindo roteiro nenhum aqui, você falou de como a educação, né, para nós, eu tenho muito essa sensação também, para mim, isso é a grande questão da educação, de como isso é algo que muda, é uma experiência que muda a nossa vida, né? Atuar como professor, ver um aluno, como você falou, né, que foi seu aluno, você colocou ele no mercado e ele hoje é um profissional, sim, tem um valor, né, cara, que é muito grande, né? É algo que pra gente, né, enquanto professor, enquanto pro design, por exemplo, é o cara apresentar uma cadeira maravilhosa, diferente, todo mundo gostar de sentar nela, é você pegar o aluno e colocar ele no mercado e falar assim, olha aqui, cara, que orgulho que eu tenho, né, foi meu aluno, eu ajudei, nem quer dizer que foi uma responsabilidade sua, que foi você que fez, mas olha como é que eu pude colaborar com esse processo, porque eu sempre acredito muito nessa visão de que educar é você ajudar o cara, né, você colocar um pouquinho de luz onde está escuro, né? Sim. Tá escuro ali, você vai jogar uma luzinha só, não tem outro papel para você fazer ali no processo. Você vai jogar uma luzinha e a partir daí isso vai dar fruto, né? Sim. E aí eu sou muito daquela mensagem de que você quer começar a mudar o mundo, começa no seu quintal, sim, né? No seu bairro, sim, na sua sala de aula. Se você consegue. E aí entra uma coisa, cara, que eu queria também puxar esse assunto com você, que é o seguinte, né? Você falou da associação e da sua atuação, e durante o que você estava falando, assim, venho para cá porque ninguém aqui está recebendo nada, todo mundo está dedicando o seu tempo, às vezes dedicando até dinheiro mesmo para fazer um negócio legal. Mas tem um papel muito importante na carreira, na profissão da pessoa, participar desse tipo de associação, ou de grupo, ou de, né, fazer esse network. Imagina que as próprias empresas estão valorizando isso, né? Hoje em dia tem lá no hora que você vai preencher lá o currículo, a pretensão da vaga, tem lá algum lugar que a gente pergunta, você faz algum serviço voluntário? Você está engajado em alguma causa, né? Por quê? Porque isso também é você não ser egoísta, né, cara? Sim. Você não pensar só em você, só no capital, né? Só no vão para frente, mas é você se doar de alguma forma, sim, né? E o trabalho da associação é pensar em tudo isso que a gente está falando, né, Cachito? É pensar em como que a faculdade pode melhorar, porque se a faculdade melhorar, ela vai melhorar o mercado. Como é que eu posso melhorar esse mercado? Porque se eu melhorar o mercado publicitário, se as agências estiverem mais saudáveis, estiver gerando negócio para todo mundo, isso vai gerar negócio para as empresas. As empresas vão contratar mais a publicidade. Sim. Então é uma doação e é realmente isso que você falou, né? Às vezes a gente pega o carro daqui e vai dar uma palestra longe pela associação. Sim. Mas por quê? Você está fazendo sua doação consciente, sim, que você está ajudando a melhorar o mercado, né? E eu sempre digo, né, assim, as pessoas falam muito da importância do network, mas sim, e o network você faz quando você dá primeiro, né? Quando você faz pelo outro primeiro. Exato. Imagina assim, a quantidade de relacionamentos que você cria quando você vai dar numa, sim, palestra como essa. Exato, não, e você acaba ganhando também, né? Você vai se doar para fazer para o outro e você acaba ganhando para você também, porque você é reconhecido por isso que você está fazendo. Né? Você representa de alguma forma ali uma entidade, né, com seriedade. A PCM fez 40 anos, né, de uma atuação aqui no mercado interior. Você vai em São Paulo, por exemplo, você tem a agência para tudo. Você tem a agência de propaganda, você tem o sindicato, que é o Sinapro, você tem a ABAP, que é de Associação Brasileira de Propaganda, você tem a do cinema lá, a do vídeo, a do áudio. Aqui você tem a PCM, é ela que vai, na verdade, acolher essa turma toda da indústria da comunicação, né? Então todo mundo bate lá. Até por isso a mudança do nome. Perfeito, para ampliar para a comunicação, para ampliar para o marketing, porque esse é o objetivo. E hoje não tem mais essa história que tinha antes, né, que você tinha o departamento de marketing, sim, e é ele que demandava o trabalho para a agência. Hoje na agência a gente faz trabalho de marketing. Sim. Por quê? Porque as empresas não conseguem absorver tudo isso. Então lá na agência tem que ter o cara que pensa na estratégia para a empresa, porque se ele ficar esperando alguém demandar serviço para ele, ele vai perder o cliente.
Então, olha de novo a gente mudando a categoria, o jeitão do profissional de trabalhar, né? Hoje a gente gera muito mais projeto para as empresas do que as empresas geram para a gente fazer. Porque a agência antiga, ela ficava esperando a demanda. Era uma beleza, situação completamente faz uma mídia para mim, faz um cartaz para mim. Hoje, isso vinha da estratégia da empresa. Pois é, né? A estratégia da empresa era essa. Hoje a gente olha para a empresa e fala assim, cara, você precisa fazer isso. Cara, nós precisamos construir aqui uma rede social. Cara, a gente precisa fazer um canal de TikTok que vocês não têm, de gerar relacionamento. E às vezes, só para concluir, às vezes a gente precisa cortar uma árvore da empresa. Esses dias foi isso que a gente fez. Pô, mas tal visibilidade, o que é que a gente tem que fazer? Tem que botar mídia, tem que fazer jingle no rádio? Não, bichão, a gente tem que trocar sua árvore. Porque você tem uma escola de idiomas e ninguém tá vendo ela, porque tem uma árvore enorme escondendo sua escola. Aí fizemos um ofício, prefeitura, tiramos a árvore, plantamos uma árvore logicamente menor no lugar, plantamos 3 no lugar da árvore gigante, né? Cara, mudou completamente, né? As pessoas estão vendo. Né? Visibilidade. Então, às vezes, hoje, o serviço da agência é cortar uma árvore. Não, e aí eu queria, tem uma outra pergunta que eu quero fazer, mas pegando para a gente continuar esse tema que você está falando, né? A gente falou das mudanças do marketing para o marketing digital, mas junto a elas, em paralelo, e aí é uma coisa que eu acompanhei mais, porque eu venho do varejo e venho da distribuição e tudo mais, que foi o surgimento e o crescimento do e-commerce. Eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um evento, que alguém disse o seguinte: o e-commerce vai acabar com o varejo. Foi em 2004. Então só tem 20 anos. 2004, caraca. Então o e-commerce, no início existia uma certa rejeição, depois essa rejeição deixou de existir, depois da pandemia isso mudou completamente. E o e-commerce, ele, diferente de você poder, né, a pessoa passar, não está vendo porque está uma árvore, eu corto a árvore, a pessoa vê, o e-commerce é o seguinte, as pessoas acham, eu vou fazer um site e vou aparecer ali, nossa, todo mundo vai comprar, tá? Aparece no meio da floresta. Exatamente, né? Na multidão. Na multidão que está ali, que você está perdido, você está no meio de uma floresta ali mesmo. Perfeito. Qual o papel do marketing digital para esses pequenos negócios e qual é do ponto de vista de publicidade, eu vejo do ponto de vista de varejo, mas do ponto de vista da publicidade, qual o papel do e-commerce, né? Qual o futuro do atender as necessidades do cliente, né? Com o e-commerce e com o marketing digital? Assim, por muito tempo já começou-se a briga, é a mesma resistência, né, que a gente tinha com a publicidade tradicional de sair lá da mídia passiva e abrir-se para esse cenário novo que vinha se despontando com o protagonismo das pessoas e não mais só das mídias tradicionais, é a história do e-commerce, né? Eu li uma matéria, acho que estamos em 20, eu me perco por causa da pandemia, mas acho que foi 19, foi antes da pandemia, 19, 18, sobre o fim dos shoppings, né? Quantos shoppings nos Estados Unidos, lá em 19, hein? Já faz tempo, antes da pandemia, quantos shoppings abandonados, lá tá virando vazios, né? Por quê? Porque... Você sabe, desculpa, você sabe que muitos deles viraram depósitos da Amazon. Perfeito, aí. Trocaram a função por aquilo que foi engolido. Vamos lembrar lá da máquina fotográfica da Kodak, né? Sim. Os caras inventaram a máquina digital e foram engolidos por quê? Não, a gente sabe fazer só esse fotografia analógica, esquece esse digital, não tá no nosso core business e tal. E aí, o que acontece? Fica para trás, não tem jeito. Veja as empresas que despontaram nos últimos anos, que foram criadas recentemente, elas estão muito mais gigantes que varejos tradicionais, né? E isso tudo exatamente tem um papel aí de negócio, né? De entender que não dá para ficar só dentro de uma caixa, né? Você precisa se abrir. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de uma loja que a gente tem numa cidade próxima aqui, loja de venda de peça de moto. O cara tinha aquele balcão tradicional, Cachito, que era o balcãozão. O motoqueiro chegava, ia no balcão, era atendido pelo balconista e tal. Aí a gente começou a fazer um trabalho com eles para implantar o quê? O retire na loja. Então você compra pelo site, chega lá no balcão, retira na loja, é mais rápido, você já escolheu o produto, motoqueiro, o cara precisa de agilidade, sim. Não tem lugar para parar, região central. E aí a gente começou um trabalho, antes era um carinha
e mais os outros 5 vendedores no balcão para atender o presencial. Começou a acontecer rapidamente o quê? Você tinha uma fila para o retiro na loja, né? E o balcão mais vazio. Começaram a inverter o jogo, aí o balcão eram 2, já eram 3 no retiro da loja para aumentar. Ainda assim não estava sendo suficiente, os caras estavam ficando meio parados. E eles entenderam, que o consumidor, para ele era interessante que eles tivessem um drive-thru, que o cara nem descesse da moto. E eles abriram o fundo da loja, que dava para uma outra rua, que antes era oficina, que eles trocavam as peças da moto e tal. O cara vinha, passava de moto, ele fazia um retiro em cima da moto. Sim. Já estava o pacote pronto e ele já saía na outra rua, né? Então eles já reduziram o balcão mais ainda, né? E aí eles começaram a perceber que a venda pela internet, o maior produto que eles vendiam no e-commerce, na loja física não, na loja física era bem variado, mas na loja do e-commerce eles vendiam, a maior venda deles era de capacete. Cara, e capacete, você fala, capacete você tem que experimentar. Eles criaram um esquema com medidas, eles criaram foto, eles criaram realidade aumentada, que o cara podia se ver com o capacete no site deles. E aí o capacete não era vendido na cidade, e nem próximo da cidade. É vendido no Nordeste. Então eles aqui na região interior de São Paulo, vendendo, maior venda deles, capacete pro Nordeste, porque lá não tem loja, não tem. E aí, como é que chegou isso lá? Que foi a sua pergunta, né? Como é que essa multidão espalhada achou ele lá? Então eu falo que o papel do marketing hoje, digital principalmente, para um e-commerce, é aquele show de uma banda de rock, que tá todo mundo de preto, pulando na mesma intensidade lá no público, na plateia, e como é que eu, que sou uma lojinha que tá lá no meio, vestindo igual as outras, vou conseguir levantar a mão. Sim. Vou conseguir ser visto ali. É o papel do marketing, né? Vou dar um exemplo muito legal sobre isso. Você estava contando a história, eu estava me lembrando disso. Eu atuo dando consultoria para uma empresa que atua no mercado de lubrificantes automotivos, né? Ela é distribuidora de grandes marcas aqui na região. Tem um cara que eu nem sabia, depois que eu descobri, ele é aqui de Franca. Olha só. O cara é aqui de Franca. Esse cara é um mecânico, e ele criou um canal no YouTube chamado Olho no Óleo. Olho no Óleo, que massa, muito bom. E o que ele faz? Ele mostra, ó, esse carro aqui, você vai usar esse óleo, você vai usar esse filtro, vou trocar aqui, ó, acompanha aqui no seu... Ele começou fazendo assim. Aí daí a pouco ele começou a fazer o vídeo numa mesa, explicando os óleos, explicando o filtro, explicando isso, comparando uma marca com a outra, falando isso. Hoje esse cara é o maior canal de referência sobre isso. E o cara é aqui de Franca. Olha só. Ele é referência no Brasil inteiro. Muito legal. E hoje as empresas buscam esse cara para lançar os produtos dela. Perfeito. Eu estou falando de empresas multinacionais, falando de uma Mobil, de uma Shell, que busca esse cara aqui de Franca, que é um mecânico. Por quê? Porque ele criou uma relevância. Perfeito. Se tornou autoridade. Né, autoridade da área. E esse que é o detalhe. E tá cheio de gente fazendo isso. E hoje as pessoas querem fazer negócios com pessoas. É esse que é o detalhe. Ninguém vai para o meio digital e fala assim, eu vou entrar na rede social agora e vou fazer uma compra, vou gerar alguma coisa. Ela vai gerar algo de venda, de compra, a partir do conhecimento, da intimidade, da relevância, do contato que ele teve com aquela pessoa. Aí o pessoal fala para mim assim, tem um instituto aqui em Ribeirão que eu gosto muito, que é o Instituto de Dentistas, que eles fazem harmonização social. A gente pode fazer o jabá, que é o Instituto AOD, né? Inclusive chame o Dr. Mário Rossi para vir aqui, que ele vai dar um show, vai ser muito legal, um grande empresário, né? Eles têm a clínica, ele e a esposa. Da clínica eles viraram um instituto que gera um MBA para os Estados Unidos de harmonização facial, que parte aqui de Ribeirão Preto, né? E aí o Instagram deles começa assim, você vai lá no ícone, não tem o logo do instituto, é a foto dele e da esposa, né? E tá escrito lá, clínica OAD, mas tá escrito Mário e Lídia, Dr. Mário e doutora Lídia, porque as pessoas não buscam o nome do instituto, e aí não tem um post feito no design, né? É tudo orgânico, é tudo foto, é tudo vídeo, é uma construção de conteúdo que
eu vou seguindo ali, eu vou conversando, eu vou dialogando com o perfil, e no momento que alguém chegar pra mim e falar, você sabe alguém que faz harmonização? Cara, Dr. Mário, doutora Lídia, aqui ó, segue aqui, olha lá. E gera credibilidade. Perfeito. Você chega lá, na hora que você abre a porta, você já conhece tudo, você já conhece a recepcionista, já sabe da tia do que faz o bolo, você já sabe que tem um telão, você já tá íntimo, né? Esse relacionamento construído é que gera negócio. Uma coisa que, assim, mais uma vez sou leigo no assunto, mas tenho observado isso e acho que você pode falar sobre isso, porque é exatamente isso que você está falando. Num primeiro momento, se criou esses grandes influenciadores. Sim. Milionários, que ficaram todos milionários. Sim. E que, de certa forma, os caras ficam anunciando coisas que não faz sentido. Coisa. E eu vejo nos últimos 2, 3 anos que isso tem, sei lá, na percepção do consumidor, falando como consumidor. Sim. Isso perde relevância e eu prefiro confiar no cara que é o micro-influenciador, o cara que fala aqui da lanchonete que tem aqui no bairro, o cara que fala... Porque ele me passa muito mais credibilidade. Sim. Eu sigo vários... A gente gosta muito de viajar, eu, minha esposa e meu filho, gosta de viajar, gosta de restaurante, tem coisa. Eu sigo vários perfis que é aquele cara com o celularzinho, né? Porque... Exatamente. Você imagina que desde 2018... que o influenciador digital já é a segunda fonte de decisão de venda, né, do país. Era a publicidade, né? Era a publicidade tradicional. Hoje é o influenciador em segundo. Porque desde sempre o primeiro ponto, né, é o amigo e a família. Sim. Os amigos e a família que sempre influenciam, né? E agora entrou esse influenciador, mas não é o grande influenciador, porque o grande influenciador, ele é igual um canal de mídia grande, ele é a Globo, ele é o SBT, ele funciona bem para mídia de massa. Sim. Ele é uma mídia de massa, então se eu quero que o meu produto seja mostrado por uma ampla quantidade de pessoas, eu vou mandar pro Neymar, eu vou mandar pro... Né, eu vi uma postagem falando da Anitta que nos últimos 4 anos ela fez propaganda de 4 bancos diferentes. Exatamente. Né? Então, mas eu vou espalhar essa informação e tá tudo bem. Esse cara vai fazer essa espalhabilidade grande. Mas quem vai definir compra é exatamente isso que você falou. É o nano influenciador, que a gente chama o micro influenciador, que é o cara que tem 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, que é a gente, né? Que está de alguma forma influenciando a nossa comunidade. Sim. Então hoje é quase um amigo da família. Criar essa rede de amizade, de comunidade, de pertencimento, hoje esses nichos é muito mais direta essa comunicação. Então é um papel que a gente precisa ter, é uma figura que a gente vai ver muito dentro das estratégias. Lá na agência a gente trabalha muito com esse nano influenciador. Por isso que a galera vira e mexe, tem lá alguém que vai na pizzaria, sim, alguém que vai falar. Você perguntar para mim hoje, fala assim, Edu, qual que é a melhor estratégia para eu abrir um açaí? Né? Que tem um em cada esquina. Né? Qual que é a melhor estratégia? Cara, pega 3 influenciadores e trabalha com eles aí durante 3 meses, que é o melhor jeito de você fazer um lançamento. É um investimento relativamente pequeno, perfeito, extremamente direcionado. E você precisa criar a sua comunidade, você precisa tirar de algum lugar. De onde? De pessoas que são influentes, né, que têm as suas comunidades, você vai criar a sua. Depois que você criou a sua, é maravilhoso. Você vai olhar um outro Instagram, a gente cheio de propaganda aqui hoje, hein, Caxias? Depois você cobra os royalties. Pode falar. Tem uma pizzaria que nem é nosso cliente da agência, cara, né? É a Pesto Pizza, aqui em Ribeirão. A Pesto começou, eu gosto muito deles, né? É um casal de engenheiros que fez uma pizzaria de fermentação natural. Começou com uma lojinha bem no começo da pandemia, sobreviveram, uma lojinha na Rua do Professor, estão com 5 unidades em Ribeirão, mas qual o objetivo deles? Se você olhar também as redes sociais deles, são eles falando, não tem lá post perfeitinho, sim, arrumadinho, são eles dialogando com o público, é o público falando deles, e eles têm uma mensagem, valores que eles passam, que eles dialogam. Então criar essa relação com quem está do outro lado, é o que o digital faz de melhor. O digital não é espalhar panfleto. Se eu quero panfleto, eu estou no lugar errado. Se eu ficar lá botando panfleto todo dia na minha rede social, sim, ninguém vai comprar, né? Então a estratégia do digital é relacionamento. Então eles dizem lá, por exemplo, que a pizza lá é de fermentação natural, que eles têm ingredientes de pequenos produtores, locais e regionais, a mussarela.
tá criando uma rede, né? Então você vai lá, você tem dominó para você jogar, porque eles não querem que você fique no celular, então não tem Wi-Fi, é para você jogar lá pelos os dominós. Tem segunda e terça dia de rolha free, então leva seu vinho, a gente vai te dar o baldinho com gelo e as taças, vem comer pizza aqui. A caixa que chega na sua casa ela é totalmente destacável, então você pode comer direto na caixa, porque eles acreditam na sustentabilidade, não quer que você fique usando detergente, água e tudo mais. Na caixa tem uma playlist de Spotify para você ouvir, eles escrevem à mão na caixa, porque eles querem humanizar esse processo. Tem um negocinho assim embauladinho dentro da caixa da pizza, porque se você coloca a pizza quente já direto na caixa, ela murcha, né? Então eles criaram esse espaço de ar ali antes, para a massa chegar mais crocante na sua casa, né? E aí você começa a ouvir tudo isso e fala, caraca, meu, quero ir lá. Legal, quero ir lá. Porque eu me conecto com isso, enquanto outras estão lá querendo. Compre, o Botini, né? Compre, olha o preço aqui, ó. Olha, estou fazendo mais barato, olha, dia de desconto e tal, enquanto eles estão atraindo pelos valores, né? O isso marketing é uma coisa hoje, que o Kotler fala hoje também. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, eu já trouxe de RH, de finanças, de logística, de tudo aqui, eu sempre faço essa pergunta, porque não dá para fugir dessa pergunta hoje. E eu acho que no seu mercado, que a gente fala de criatividade, isso ainda ganha um peso maior. E o que você está vendo do impacto? Como que vai ficar essa história da criatividade com a IA? Legal demais. Essa pergunta é ótima. A gente, inclusive, na PCM esse ano, tudo que a gente está fazendo está ligado exatamente na valorização da criatividade, né? O Fast Video, a gente falou, mentes criativas, é o que tudo com criatividade fica diferente, né? O vídeo de divulgação, o pessoal inscrever as peças para concorrer no prêmio do Fast Video, que concorrem comerciais de TV e tudo mais, a gente era aquela imagem assim, a moça abre na geladeira de manhã, normal, né? E de repente cortava assim para ela pegando assim aquele produto, tomando aquela água, aquela, né? forma. Então assim, quando você trabalha a criatividade, tudo vem demais, né? Tudo vem de uma forma diferente, né? A moça secando o cabelo de manhã e tal, mas a hora que você bota lá a criatividade, a publicidade, cabelo esvoaçante e tal, né? É de um jeito diferente. Agora o Festinha, a gente fez inclusive um manifesto para ele, que é o nosso festival de inovação e criatividade, que a gente leva os estudantes para participarem do debate e tal. A gente fez um manifesto para lançar a campanha sobre criatividade, que a criatividade é uma característica humana, né? Sim. E hoje, em tempos de chat GPT, inteligência artificial, né, a criatividade somada à inteligência artificial, ela vai criar coisas muito mais incríveis. Substituir, né? Pelo contrário, é aprender a usar a ferramenta a nosso favor. Então você imagina aquele criativo, né, que ele vai poder trazer mais insights, que ele vai poder pesquisar mais, que ele vai poder trocar mais ideia. A gente brinca lá na agência que a inteligência artificial é a Beth, né? Que é a nossa dupla de criação. Sim. Então assim, vamos perguntar para a Beth o que ela acha, mas ela não é a resposta única, ela é mais uma inteligente, mais inteligente, talvez que tenha um repertório melhor que muita gente ali, para trocar ideia ela vai ser maravilhosa, ela não cobra hora extra, trabalha 24 horas por dia, está ali à disposição para a gente trocar essa ideia, né? Sim. Então, só que se eu me adequar ao que a inteligência artificial faz, né? Se eu falar assim, ela faz a mesma coisa que eu, né? É porque eu que tô errado, não é ela que está errada. Quem está errado sou eu nesse processo. Porque eu estou sendo padronizado. Eu estou entregando algo padronizado. O básico ali, né? Eu estou entregando algo limitado, talvez, né? Então eu vou ter que trazer para o diálogo, para a conversa essa ferramenta. Sim. A gente já traz muito, então lá a gente está usando muito para agilizar processo, principalmente para apresentar propostas, né? Sim. Então antes você ia levar para o cliente a proposta, você ia lá tudo escritinho, né? Ó, tá aqui, ó, vou fazer esse jingle, vou fazer esse filme. A gente leva um filme pronto com a IA, feito pela IA. Logicamente que se o cliente aprovar a ideia, você vai fazer. A gente vai criar e tudo mais. Então acho que assim, ela vem para somar muito na nossa área, só que vai depender muito desses conhecimentos que a gente tem. Então se eu não tenho um repertório para fazer a pergunta certa, ou a pergunta
Puxa, tem prompt lá que a gente faz, né, para pedir coisa para IA, que, pô, leva horas, né, a conversa, leva horas a informação. Eu vejo isso, muito legal esse ponto que você falou, porque é o seguinte, eu vejo as pessoas assim, use este prompt, olha, cara, eu tenho usado para várias coisas, é uma conversa. Exatamente. Eu falo com ela assim, eu quero isso. Aí ela me dá um negócio, não é bem isso aqui que eu quero. E até aquela pergunta, né, de que você trata ela bem ou não, né, você fala e não é isso que eu quero, olha, faz isso, traz esse autor aqui, faz esse negócio aqui, ó, segue entra nesse link aqui, ou pega esse material. Quando eu pego, tem uma conversa ali de 1 hora para sair com um negócio. Leva um tempo, né? E você precisa exatamente ter esse repertório para contradizer, para conversar. É assim no mundo, desde que o mundo é mundo, não é? Sim. Eu vou sentar com você para uma conversa, eu tenho que estar munido de informação, sim, eu tenho que estar munido ali de um repertório que vai me levar além, né? Porque senão eu vou chegar com você, minha conversa vai ser rasa, você entende mais que eu do negócio e acabou, né? A gente não vai conseguir ter uma boa troca, né? Sim. Por isso que estudar é importante, por isso que ler é importante, por isso que repertório é importante, por isso que fazer uma faculdade de humanidades, ter uma formação é importante, né? Por isso que interagir com as pessoas além da máquina é importante, né? Porque senão você se fecha numa bolha. E hoje, esse é um problema das redes sociais. Hoje é o grande risco, né? E aí pra gente que puxando pra minha área de novo da publicidade, a gente que é criativo, eu falo isso muito pros alunos, eu falo assim, cara, quando você chega já pronto, já deduzindo, por exemplo assim, as pessoas pobres não viajam de avião. Se você já chegou com essa definição, porque você talvez não viaja, porque na sua bolha você não viaja, você é pobre no sentido, né, desprovido de dinheiro, né, de grande dinheiro, você vai entender que o mundo é isso. E que é errado. E aí você tem que fazer, por exemplo, assim, uma publicidade para um cartão de crédito, né? Se você for fazer uma pesquisa, você vai entender que 98% das pessoas no mundo tem um cartão de crédito. Não, eu tenho conversado muito com meu filho, né, sobre profissões, coisa, e a gente estava conversando sobre, ele tem uma vontade, assim, ele gosta dessa área de história, de sociologia, e eu falei para ele, olha, Theo, hoje muitas empresas estão buscando antropólogos, sociólogos, exatamente para dar esta visão. Empresas de publicidade hoje precisam de pessoas que têm essa formação em ciências sociais, porque isso é uma coisa que quando a gente vê as discussões em outras searas, em outras áreas nas redes sociais, a gente vê isso, né? As pessoas têm uma tendência de enxergar o mundo a partir do seu próprio umbigo e achar que todas as pessoas são iguais. Pensam desse jeito, né? De vez em quando eu falo aqui em Ribeirão Preto com algumas pessoas sobre isso. Eu falo assim, você mora num estado que não faz parte do Brasil. Nossa, exatamente. São Paulo pode ser um país da Europa. A parte. Você mora no interior, na parte rica desse estado, numa das cidades mais ricas do país. Exatamente. Na zona sul dessa cidade. E você acha que você é representativo de alguma tudo, coisa? Né, cara? Você é o nicho do nicho do nicho do nicho. É impressionante. E como os iguais vão se juntando, né? Que nem você citou a agência de publicidade. Cara, hoje lá dentro a gente tem jornalista, a gente tem gente de TI, a gente tem gente de RH, a gente tem pessoas de ciências humanas lá, né? Quer dizer, alguém de sociologia, a gente tem muito psicologia, né, alguém sempre para trazer essa consultoria. A gente tem gente de exatas, né? Antigamente eu fui fazer publicidade porque eu falei assim, cara, graças a Deus não tem matemática. Não, pô. Hoje o que a gente mais faz na publicidade é trabalhar com número. Eu estou dando aula de pesquisa para os alunos, estatística, e eu falo para eles, se matar, né? Eles querem me matar. Eu falo, bicho, você acha que você vai trabalhar com publicidade e não vai ver número? Hoje é impossível. E aí quando eu fui fazer o mestrado, meu mestrado era multidisciplinar. Então você vê como é que a gente se somou lá, que eu falei da orientadora, psicóloga e tal, mas na minha turma tinha gente de engenharia ambiental, tinha um cara que era de segurança pública, tinha gente de audiovisual, tinha gente de contabilidade, letras, economia, matemática. E aí era muito legal a aula, porque quando um professor falava sobre determinada questão, aí eu virava e falava assim, não, cara, isso é impossível, isso é isso. Aí a engenheira ambiental olhava assim, não, mas você não pensou, você não cogitou isso. Eu olhava pra cara dela e falava, cara, nunca tinha pensado nisso, né? Mas a gente tem essa tendência, né?
que adianta eu ser um advogado se eu só frequento o grupo de advogados, né? As redes sociais têm essa questão da bolha de opiniões e a câmara de eco, né? Tudo que você fala as pessoas concordam, que é muito prejudicial, né? Sim. Isso tem sido muito Isso tem sido extensivo, inclusive, para a vida real, Sim. né? Porque eu me junto com os próximos, o algoritmo me coloca junto com eles, com quem não me engana, né? Isso, o Facebook tinha umas treta dessa, né? Porque quando alguém vazava da bolha Bolsonaro e Lula, né? Caía numa outra bolha por algum motivo, aí dava uma merda total, né? Hoje a gente não sai da bolha. Exatamente. Então você olha lá e fala, é isso mesmo, é essa visão. E vai ecoando eu acredito, aquilo, né? Vi hoje, cara, um vídeo do enterro do Papa, sim, com umas gaivotas voando, né? E os comentários, eu adoro ler comentário. Eu sou apaixonado por gente, né? Então, adoro ler comentário. Aí tinha um assim, nossa, que incrível, maravilhoso, Francisco, foi demais. Ah, que lindo, nossa, que momento incrível. Outro assim, cara, isso aí é IA. Aí o outro vem e fala assim, cara, como que você é incrédulo, como você não tem fé? Eu quero dizer, não, eu acredito em Deus, eu amo o Papa Francisco, mas isso é IA, cara, não é possível, não dá. Os comentários são a melhor parte. Aí o outro vira e fala assim, não, mas eu li, eu assisti, eu vi isso em vários canais de comunicação, em vários noticiários e tal. Aí o cara assim, me aponta eu procurei aqui no Google, não achei em lugar nenhum. Só tô vendo aqui, como assim, né? Cara, então é impressionante, né, cara? As bolhas, elas têm ficado cruéis, até porque, assim, elas estão dividindo, né? Exatamente. Edu, cara, a gente já tá 1h30 falando. Olha só, caraca. Deixa eu assim, qual o objetivo? Por que eu criei aqui o podcast, né? Eu, muito tempo, fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu percebi, né, olhando para as pessoas que eu conheço, eu identifiquei 3 momentos da vida diferentes e que eu falei, pô, a gente pode falar sobre isso para as pessoas. Primeiro, meu filho está lá com 17 anos, pensando no que vai fazer da vida, né? E a gente sabe que muitas vezes vai pela moda, pelo que os amigos estão fazendo, pelo que a família pressiona, pelo que dizem que vai ganhar dinheiro, e a gente sabe que não é isso que é o caminho, verdade. Então eu pensei em falar com essas pessoas que estão nesse momento. Segunda coisa, aí eu olhava para mim. Eu já tenho mais de 50 e eu sempre tive essa cabeça que você tem de qual que é a novidade, para onde que a gente tem que ir. Mas muitos dos meus amigos foram aqueles caras que entraram numa empresa, ficaram nessa empresa a vida inteira. Né? E de uma hora para outra, esses caras descobriram que eles não vão aposentar nos próximos anos, que o mundo mudou completamente, o emprego dele. Então eu falei, também podemos falar com esse cara aqui, que é esse cara que está perdido, que está falando assim, cara, fiquei desempregado, para onde eu vou? Para onde que eu vou? O que está acontecendo no mundo, essa juventude, a tecnologia, isso, aquilo e aquilo outro. E tem um cara no meio que é aquele cara assim, eu comecei um emprego aqui porque foi o emprego que eu arrumei, e chega no meio do caminho e fala, cara, não era bem isso que eu queria, quero buscar um outro caminho. Perfeito. E você é um cara, assim, que tem a gente nunca tinha parado, por isso que eu gosto de podcast, a gente já começou várias vezes, mas nunca paramos para conversar. Exato. Você tem uma carreira extremamente multifacetada, né? Você vem do audiovisual, vai para o jornalismo, volta para a publicidade, vai para a associação, vem da aula, né? É isso aí. E, olhando para todas essa sua atuação, né? O que você falaria para este público que eu te falei aqui, né? Que são aspectos importantes de serem levados em consideração? Legal, para construir uma carreira, para seguir aí em diante, né? Eu vejo assim, Cachito, você tem sempre aquele plano, né? E aí tem alguns amigos que eles brincam e falam assim, cara, eu não tenho um plano B. E eu fui sempre assim, cara, eu nunca tive um plano B, né? Por quê? Porque para mim o plano B é você dizer que você pode errar. Ou assim, tipo, eu mesmo não confio em mim. Eu não confio em mim. Isso aqui que eu tô fazendo, qualquer hora eu posso desistir disso, né? Então eu acho que quando você começa a criar muitas fugas, muito jeito de você fugir, eu vou tentar isso, eu não tentar isso, eu dou aquilo, daquilo, eu acho que ok você mudar, e eu sou um camaleão. Eu vivo em metamorfose mudando, mas sempre de olho naquilo que está acontecendo hoje
e que está refletindo no amanhã. Então essa visão 360 do mundo eu sempre tive. E eu sempre fui tentando acompanhar essas tendências, né? Buscando, e principalmente buscando aquilo que eu acredito, né? Por isso que eu acho que é muito importante essa questão de você. Eu falo que, por exemplo, na área da publicidade, que é o meu cerne é este, eu falo, na nossa área, a gente tem que assistir o que a gente não gosta, a gente tem que ler aquilo que, puxa, ninguém tá lendo, também. Assistir o TikTok que você acha uma besteira, mas que tá exatamente. bombando. Ouvir um pouco do funk, ouvir a música sertanoja agrobrega, que eu não gosto, mas assim, tudo isso, cara, é legal porque na minha ciência, o mundo é meu estudo. Eu tive uma professora de estética e cultura de massa na faculdade, e talvez é a disciplina que eu mais gosto, né, de todas, e ela falou de um livro na época pra gente chamava Fenomenologia do Olhar. E ela falava assim, troca a calçada, olha de um jeito diferente, deita no chão para você olhar a realidade, olha para cima de vez em quando, né? Olha com o olhar do outro, né? Muda o seu olhar viciado. Tem um filme que é muito bacana, antigo também, que era um com o Nicolas Cage, que era A Cidade dos Anjos, acho que é esse que é o nome do filme, né? E eu me apaixonada. E eu me lembro que o Nicolas Cage era o anjo que caiu na Terra, enfim, né? E ele se torna humano, né? E a partir do momento que ele se torna humano, cara, ele pega uma pera e ele saboreia aquela pera como se fosse assim a maior iguaria do mundo. Sim. Cara, a gente come uma pera que a gente não sabe nem o gosto. Não, nem presta atenção, tá comendo. Né? A gente come um pão, a gente come um arroz e tal. A gente tá tão violentamente correndo nesse mundo como se a gente fosse alcançar, sei lá, que a gente tivesse que estar sempre correndo. Sim. Né? E a gente essa sensação que a gente tem que estar ficando para trás. E a gente sempre encontra as pessoas e eles dizem assim, pô, cara, e aí, como é que você tá? Não, tô correndo. Né? E aí tem o outro filme também referenciando o Corra, Lola, Corra, sim, que ela acorda todo dia no mesmo dia, ela sabe que ela tem que correr e chegar num determinado lugar. E toda vez que ela muda o trajeto, sempre dá errado e ela acorda de novo, né? E nunca dá certo. E o objetivo ela entende depois que não é correr, nem tentar estratégias diferentes, mas é pensar, raciocinar, ter calma para você pensar no próximo movimento do jogo do xadrez. Tem um filme legal disso também, que é aquele Dia da Marmota. Dia da Marmota. O cara ele só sai daquele dia quando ele aprende a ser. Quando ele aprende a passar de fase, exatamente, né? E voltando lá no Nicolas Cage também, o cara toma um banho, ele fica olhando as gotículas assim do vapor. A gente não sabe mais a temperatura do banho que a gente toma. Sim. A gente não degusta esse mundo, né? E eu tive aí um processo, né? Eu tive um câncer no intestino, passei por um momento barra, e essas coisas acabam também mudando a gente, né? E a gente passa a olhar mais para os detalhes do que para o todo, né? Sim. E para a gente viver nesse mundo, para a gente estar aqui presente, para a gente seguir para o próximo passo, a gente tem que olhar para os detalhes e nunca deixando de olhar para o todo, sim, né? Mas atuando diretamente, né? Deixa eu pegar um gancho no que você falou, mas falar de duas coisas só para ajudar nesse repertório que você falou. Eu não vou me lembrar o nome, tem uma palestra no TED muito interessante que o cara fala isso. Ele fala o seguinte, eu moro num lugar X e trabalho num lugar Y. E eu sempre fiz o mesmo caminho. E eu tomei uma decisão num determinado ano que é o seguinte, cada dia eu faria um caminho diferente. Então ele vai falando assim, cara, eu descobri coisas que eu não sabia que tinha uma padaria na rua de trás, que não sei o quê. Perfeito. E eu tenho uma frase de uma música, cara, que eu amo, e essa frase, de certa forma, para mim eu falo que a minha esposa é a representação desta frase. É uma música do Cidade Negra que ele fala o seguinte, o mundo visto de uma janela pelos olhos de uma criança. Perfeito. O que é uma criança? Põe uma criança no carro, e ela fica olhando pela janela do carro, falando, nossa, olha ali, olha aquela árvore, olha aquela vaca, olha que... Ou seja, ela se maravilha com o mundo. Com essas descobertas, né? E a gente nem vê. Não. A gente pega o carro, vai para aquele mesmo lugar, a gente não sabe nem
que tem uma loja nova. Exatamente. Né? Eu brinco que a minha esposa, ela é uma pessoa super pra cima, assim, eu falo, ela é a representação dessa frase, né? A gente legal. tem que assistir o mundo, né? É isso que você falou, ver a gotinha de água. Perfeito. Né? Observar esses detalhes, né? Porque e são nesses detalhes que você vai construindo essa sua jornada, né? E às vezes, lembra lá, vamos voltar lá atrás no nosso começo do papo, né? O panfletinho caiu na frente, né? Tem que estar atento a essas mudanças para sua vida. E não há nada de mal em você fazer 10 faculdades, você definir o que você quer ser na sua vida aos 60. Ok, eu tenho um amigo que fez a primeira tatuagem com 81, né? E tá tudo bem, olha que legal, né? Você sempre é tempo. E você nunca tá velho demais para isso, você nunca tá novo demais, né? O que você tem que fazer é seguir em frente, né? A música muito significativa na minha vida, desde sempre, é a do Almir Sater e do Renato Teixeira. Sim. Tocando em frente, cara. Nossa, eu assisti um show do Renato Teixeira agora, recentemente, cara, aqui, ele veio aqui. E essa música, eles falam, essa música foi dada pra gente, né? Do ele alto, contou essa história. Né? Ele fala, porra, a gente nunca escreveria isso. E foi em 10 minutos, né? Mas é de uma mensagem preciosa, porque o que a gente tem que fazer é isso. E às vezes a gente se arrepende de algumas coisas e tal, e tem que se arrepender, tem que errar. É melhor arrepender, né, de ter feito, né? Tem que consertar, exatamente. Mas a gente tem que tocar em frente, né? Com aquilo que foi dado pra gente, né? Nunca vai ser dado, ou nunca vai ser recebido, ou nunca vai ser adquirido da mesma forma. A gente somos seres diferentes, né? Mas seguir em frente nessa jornada com aquilo que a gente tem em mãos, né? Eu falo, pô, se eu tivesse uma Ferrari, era diferente, né? E realmente era diferente. Mas com o que eu tenho, o que eu faço? Com a ferramenta que eu tenho? Tenho um martelo e um graveto. Como é que eu vou fazer com isso? Então, acho que as carreiras da gente, a gente vai construindo dessa forma. E eu sempre fui esse cara realmente multifacetado, e eu sempre acreditei muito nisso, que é uma construção, né? E você tem que ir evoluindo, e o que você não pode ficar parado, né? Já dizia um professor meu da faculdade, o professor João Batista, ele falou assim, jacaré parado vira bolsa. E hoje a gente ainda brinca, se for da Lacoste, ainda dá para vender por um preço bom, mas normalmente nem né? Eu tenho já vai ser a segunda vez que eu cito esse amigo, vou até ligar para ele, porque se eu vou citar ele 2 vezes no mesmo dia, eu tenho que ligar para ele. Certeza. O Luiz, eu brinco, Eduardo, que eu tenho um conselho de administração na minha carreira, que são alguns amigos que de vez em quando eu ligo e pergunto para ele, o que eu vou fazer da vida, tem que ser. E o Luiz é um cara que tem umas frases maravilhosas, assim, e uma das frases que ele disse para mim uma vez, falou assim, você é obsessivo. Falei, como assim obsessivo? Você tá aqui, mas você tá sempre preocupado com o que tá, com o próximo passo. E eu não estou dizendo isso de um ponto de vista negativo. Ele falou, não, eu acho isso legal pra caramba em você. Eu queria ter essa sua obsessão do movimento, né? Que é isso que você acabou de falar. Se você fica parado, você morre, né, cara? Cara, acabou, né? Não pode ter isso. A gente tem que se movimentar, tem que ir pro próximo passo, tem que ficar de olho, né? Tem que estar antenado. O pessoal pergunta, como é que você consegue fazer tudo que você faz? Fala assim, fazendo. Né? Não dá para esperar, né, que alguém vá fazer por você. Você tem que ir fazendo. E hoje a gente, infelizmente, né, as redes sociais têm coisas muito positivas, mas também tem coisas negativas. Uma das coisas que ela fez com a gente, e eu me pego fazendo isso de vez em quando, eu fico revoltado, ela nos viciou na dopamina, né, e às vezes a gente fica ali 1 hora, 2 horas naquilo ali, e você fala, gente, o que eu poderia ter produzido? Né? Exato. Edu, pra gente terminar, porque senão a gente não termina, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, assim, o que esse profissional que está aqui hoje falaria para aquele menino lá que caiu o panfleto. E eu acho que na sua resposta, né, como você é um professor e lida muito com os alunos que estão começando essa carreira, eu acho que ela serve tanto, né, para falar com aquele menino, mas para falar com os nossos alunos também. Com a garotada também. Esse profissional hoje, né, bem sucedido, que tem lá a sua atuação no mercado de publicidade, tem uma atuação muito forte nas associações, né? É um professor, é um cara que está sempre antenado, uma das pessoas que eu conheci aqui em Ribeirão que mais conhece gente, né? Está sempre ligado nas pessoas. O que você falaria para aquele menino que estava andando na rua, caiu um panfleto no colo dele
né, assim, que ele não sabia se aquele era o caminho. E, de certa forma, isso serve também para os nossos alunos. Legal. Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que ter fé. Eu acho que eu tenho o baúzinho, eu sempre brinco com a galera, falo assim, o que eu consigo resolver, eu resolvo. Vou meu dia inteiro resolvendo coisas. Tem coisa que não me pertence, que eu não consigo fazer, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E a gente não tem a resposta para tudo. Então eu falo que eu tenho o baú da fé, né? O baú da fé é onde eu abro ele e todo dia eu coloco coisas lá que não tem, e que eu não tenho o mínimo controle sobre aquilo. Cara, eu não sei se vai chover amanhã, então vai estar no meu baú da fé. As pessoas falam, cara, tô preocupado que vai chover, eu vou plantar o café. Cara, você não sabe, você não tem controle sobre isso. É a né? Ocupação. Exatamente, cara. E eu aprendi com um professor no colegial, um professor de educação física, que não tem nada a ver com a história. E olha só, a mensagem dele é tão forte que eu levo isso pra vida, né? E ele talvez nem saiba que ele me ajudou com isso, né? Ele dizia assim: você tem uma agenda? Né? Agenda? Mas pra que agenda? Porque a agenda é o jeito de você tirar da sua cabeça coisas que não te interessam, né? Que você tem que pensar sobre aquilo, mas você não precisa ficar com aquilo o dia inteiro na sua cabeça. Depois tá lá, né? É um jeito de você tirar. Hoje a galera fala, eu tenho uma nuvem, né? Não é uma agenda. Mas eu anoto muita coisa no celular e tudo mais, né? Mas eu acho que essa somatória de, cara, libera a sua cabeça para coisas que você precisa fazer. E não para as coisas que, eu precisaria, ou eu queria, eu gostaria, ou né? Se eu não tiver isso, eu não tenho aquilo, se eu não tiver aquilo, eu não tenho aquilo, tal. Porque isso aí não te compete, você não vai conseguir resolver isso. Então eu olho para aquele garotinho lá, cara, e falo assim, bichão, tenha fé aí, né? Bota aí nesse baúzinho da fé em você, fé nas pessoas, fé que o mundo vai acontecer. E eu provo isso todos os dias, sabe? Porque às vezes eu tenho essa coisa de ficar preocupado com algumas coisas, eu falo assim, vai pro baúzinho da fé, vai pro baúzinho da fé. E pouco tempo depois eu tenho resposta sobre isso. Sabe? É alguém que eu conversei que levou tal coisa, assim, do nada, aí você fala assim, cara, que é isso? Alguns vão chamar isso de Deus, outros vão chamar de energia, outros vão chamar de qualquer coisa, mas eu acho que a palavra fé é importante. A gente não pode nunca confundir fé com religião. Pelo contrário. Porque a religião, cada pessoa pode ter a sua crença. Exatamente. Mas, e isso é engraçado, né? Tem muitas pessoas que se dizem religiosas, mas não tem. Não tem fé, exatamente. E é isso, né? E eu gosto muito daquela música, falou a música aí do Cidade Negra, que eu acho fantástico, né? Da Janela também. E eu gosto muito daquela do Rapa, né? Que é, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Eu ainda vou tatuar isso, né? No meu braço, aí uma promessa, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, cara. Então, vai na fé, né? Ou como diria meu amigo, meu primo Beto Espiga, que é da Clube FM, locutor figura, ele fala assim, fé no pai que a coisa vai. Eu já vi que você tem muita referência musical, eu também tenho, né? Então, já que você falou de Rapa, né? O Rapa tem uma música maravilhosa que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? Que é aquela Pescador de Ilusões, que ele fala o seguinte: se eu ousar captar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro não escrito, se todo dia de manhã eu entender que eu que escrevo a minha vida, exato, né? Perfeito. Eu posso construir o que eu quiser. Exatamente, né? E vou seguir em frente, cara. É isso aí. Legal. Bom, pessoal, papo maravilhoso. Olha, hoje, Eduardo, foi muito interessante. Eu, em geral, agendo 4 conversas de 1 hora. Aí hoje acabaram sendo 2 conversas, mas as 2 foram cada uma de 2 horas. Olha só. Que legal. Muito legais. O Eduardo é um cara, né, como eu disse, conheci recentemente, na sala dos professores, falava um oi de longe, a gente foi se aproximando um pouco, mas é um cara que eu sempre admirei desde quando eu cheguei na escola, porque eu gosto de gente que como que eu poderia dizer, aquela pessoa que junta as outras, sabe, aquela pessoa que conecta, né, e essa é uma grande característica sua, né, assim, de todo mundo você conhece, dos cursos diferentes, e conecta as pessoas, isso é muito legal. E o Eduardo aqui nesse bate-papo que a gente teve, nos ensinou muitas coisas,
coisas muito atuais sobre marketing digital, sobre mercado, sobre publicidade, sobre redes sociais, mas também sobre vida, sobre carreira, sobre esse caminho. Então, o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Sobre ouvir essas histórias, conhecer, mais do que tudo. Eu vou dizer uma coisa verdade, o Somos Mais Que Um nunca foi para ter muita gente assistindo, mas está sendo para mim uma grande experiência de aprendizado, e hoje foi um aprendizado maravilhoso. Então, só quero te agradecer. E se você gostou, tem outros vídeos aqui no canal. Em breve nós teremos os cortes no canal. E até a próxima.